O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão que absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros políticos acusados de envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. Os desembargadores federais analisaram o caso durante a sessão de ontem. A lista de absolvidos, que é longa, conta com nomes como, por exemplo, do ex-ministro Eliseu Padilha, Moreira Franco e também o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Mas vamos relembrar um pouquinho o caso para que todos estejam aqui na mesma página. Temer e alguns políticos do MDB foram denunciados no ano de 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na época, a PGR disse que Michel Temer liderava uma suposta organização criminosa feita para cometer crimes contra empresas e também órgãos públicos. Temer absolvido, Mano Ferreira, o que você acha disso? Olha, o governo Temer não ficou exatamente conhecido para a história por um zelo republicano. Todo mundo lembra bem daquele caso do Joesley, ele dizendo tem que manter isso aí. Teve também o caso envolvendo o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, com o então ministro Gedel Vieira Lima, que queria favores indevidos para avançar com um empreendimento imobiliário, onde depois foi encontrado aquela mala de dinheiro, aquela foto que todo mundo lembra. Então, tem um ponto que é, o governo Michel Temer não vai passar para a história como um exemplo de honestidade. Agora, a decisão dos desembargadores, a gente precisa respeitar a justiça, diz que as denúncias apresentadas pelo Ministério Público não têm qualquer consistência jurídica a ponto de que, na avaliação dos magistrados, sequer deveria ter sido aceita. Isso me leva a pensar o seguinte: nós pagamos por um sistema de justiça que é um dos mais caros do mundo. O Ministério Público também é bastante caro. E o que eu fico indignado como cidadão é, se todo esse aparato é movido, caríssimo, para não dar em nada, devia dar em algo para aquele que botou para frente um processo sem consistência material. Então, o que me indigna é como que a sociedade toda debate, isso interfere no sistema político como um todo, de repente não dá em nada e os promotores que tocaram aquilo que, segundo o entendimento oficial da justiça brasileira, não tinha consistência jurídica, não acontece nada com eles. Isso agora, me indigna. Me ajudem nesse raciocínio. Existe algum político hoje preso no Brasil por algum tipo de alusão a organizações criminosas? Acabou, né? Então, vamos parar para pensar. Existe algum tipo? Será que nenhum deles efetivamente foi culpado? Não, acho que não existe. Nenhum mesmo? Não nenhum existe. Deles fez absolutamente nada de equivocado. Porque realmente esse é o reflexo, né? Não sobra um. Pois é, independente do nome, se é de direita, de esquerda, de centro, não interessa. O ponto é, não sobra um que esteja pagando algum tipo de pena, né? Mano lembrou bem os problemas de corrupção do governo Temer, que é uma coisa que meio que a gente esqueceu, né? A memória do governo Temer ficou muito boa, acho que por causa da economia, porque eles conseguiram fazer um bom trabalho na economia. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista, e ele conseguiu ficar como... E também, por aquilo que eu falei, Bolsonaro radicalizou, ele ficou como moderado, né? Porque ele também era chamado fora Temer toda hora, em tudo que é peça de teatro. Agora, em relação a isso que você falou, tem uma série que eu gosto muito, que é The Wire, né? Que mostra a rotina dos policiais que lutavam contra o tráfico de drogas em Baltimore. É uma das melhores séries, é considerada uma das melhores séries da história. Está na HBO. E essa série mostra como, à medida em que eles vão subindo na hierarquia do tráfico, né, eles... as investigações são paradas, porque chega em gente muito graúda. Então, o Estado se protege e impede qualquer investigação. Então, isso é o próprio Estado brasileiro. Olha, você assistindo The Wire, você vê a situação do Brasil. É uma série, assim, de uma realidade impressionante do que parece, do que é exatamente o Brasil. Ou seja, quando a investigação só chega em gente graúda, chega em gente importante, as pessoas se protegem. Ou seja, esse é um grande problema do Estado, né? Quem ocupa postos importantes do Estado se protege entre si. Um protege o outro. Então, isso aí é uma coisa que... E olha, uma grande questão está no livro do Bertrand de Juvenel, né? O Estado, ele não para de crescer. Se tem uma coisa constante na história da humanidade, o Estado não para de crescer. Basta dizer que a Prefeitura de São Paulo hoje tem uma estrutura maior do que provavelmente tinha o Império Romano.
Não é? Então, o Estado ele só cresce, ele só ocupa. Então, as pessoas elas vivem oprimidas pelo Estado. O Estado pode decidir o que é crime ou não. O Estado pode decidir punir outras pessoas e fazer vista grossa para outras. Então, é um problema muito sério, um problema muito grave. Mas como é que você vê essa a absolvição específica do Temer e também todos esses casos que a gente está citando por aqui? O Mano levantou aí uma questão, né, de que custa muito o judiciário, custa muito o Ministério Público, mas eu trago aqui um contraponto de que no direito, no universo aí do judiciário, existem diferentes interpretações sobre os casos, né? Então, ali o recurso chegou ao TRF, ainda há mais uma instância ali, dá para ir para o STJ ainda discutir essa questão, ainda há espaço para o recurso, e essa questão é comum dentro do universo do direito, né? Há diferentes interpretações da lei. Tem gente que acha que só a letra da lei que vale, não, né? A lei precisa ser interpretada. Então, há diferentes interpretações, ainda há um grau de recurso, e eu enxergo como a lei se cumprindo. Não enxergo como nada fora do comum, não. O problema é quando a interpretação da lei varia conforme o poder. Esse é o problema, né? Esse é um grande problema, realmente. Por isso que a gente precisa ter mecanismos para impedir que isso aconteça, né? A gente tem, por exemplo, as corregedorias aí que fiscalizam o trabalho do judiciário. É importante acionar esses órgãos quando isso acontece. Sim. Ale, por favor. Olha, o Brasil acho que ainda vai fazer uma justiça histórica. O governo Temer, eu acho que foi um governo com um saldo extremamente positivo. Se houve, obviamente, claro, tem que fazer o asterisco, né? Se houve mesmo corrupção, que se investigue, que se prenda, blá, blá, blá. Ok, asterisco feito. Foi um grande governo em termos não só econômicos, mas principalmente econômicos, e porque pegou uma terra arrasada vinda da Dilma Rousseff, do petismo, onde você teve em 2015, 2016, 2 anos terríveis de queda do PIB, mais de 3%, por 2 anos a maior crise econômica da história do Brasil, até chegarmos na pandemia. E o Brasil foi devolvido de uma maneira muito mais arrumada. E o Temer, na minha visão, só não fez mais exatamente por causa daquele fatídico 17 de maio de 2017, eu guardo até a data na minha cabeça, que foi quando teve aquela história do Joesley e do Rodrigo Janot, onde o Rodrigo Janot tentou pegar muita carona na história da Lava Jato do Paraná, de Curitiba, e ele acabou passando dos limites, aparentemente, pelo que a segunda instância está dizendo. Vamos ver o recurso à terceira instância, mas, em princípio, até o momento, a segunda instância diz que ele foi demais. E, lamentavelmente, do Rodrigo Janot, que foi muito além, você teve depois um Augusto Aras, que não foi a lugar nenhum e que também causou enormes prejuízos ao país, mas espero que um dia a gente consiga rever o que não foi investigado, como, por exemplo, as conclusões da CPI da Covid e a CPI do MEC, que sequer aconteceu, mas muita coisa ali que apareceu tem que, algum dia, quem sabe, ser investigado. Mas o Temer tem aí o seu lugar na história e espero que algum dia a gente consiga, com distanciamento, olhar e ver os devidos méritos que o governo dele teve.